Graça e a paz, meus irmãos. Que alegria poder reencontrá-los. Louvado seja o Senhor. Que o Senhor possa dar graça a nós para termos comunhão na sua palavra. Se Deus permitir para este ano, irmãos, a intenção em pelo menos 2 domingos de cada mês estarmos aqui com os irmãos para estudarmos o Evangelho de João. É um grande desafio, principalmente para os crentes mais velhos, que já leram não sei quantas vezes já o Evangelho de João. Conhecem muitas passagens de cor e salteado. Para esses, é necessário a gente esvaziar o coração do que acha, do que pensa, do que já sabe, e de estar aberto para que a palavra do Senhor nesse Evangelho se renove, e se revele de uma maneira fresca nos nossos corações. Tá bem? Muito importante. Também vai ser um pouco diferente, porque vamos trazer mais no sentido de instrução, como acabamos de ler aqui em Colossenses 3,16, mais de ensino, não tem assim aquela forma de mensagem, que temos feito isso muitas vezes aqui. Também vocês terão outros 2 domingos pela manhã para também ministrarem nessa forma de trazer uma mensagem mais, podemos até dizer, profética, viva, da hora, né? Então necessária também para a edificação do corpo de Cristo. Então tenha um pouco de paciência, porque aqui a condução é um pouco diferente. Bom? É mais como se fosse um professor e os alunos, juntos tentando extrair mais da palavra do Senhor, trazer mais conhecimento da palavra do Senhor. Mas certamente um conhecimento que não meramente atinge as nossas mentes, mas também todo o nosso ser, o nosso coração, e que possa trazer para nós ainda uma admiração maior pelo nosso Senhor. Porque é impossível nós estudarmos o Evangelho de João e não sermos impactados pela pessoa maravilhosa do nosso Senhor, revelada nesse Evangelho especialmente. Que Deus dê graça para nós, tá bem? Nessa manhã nós vamos fazer uma introdução ao Evangelho de João. Não vamos entrar propriamente ainda no Evangelho. Temos que começar pelo começo. Quem foi João? O autor desse Evangelho. Quem foi ele? Certamente João, e havia outros Joãos, era um nome comum, assim também como Tiago, era um nome muito comum. João tinha um irmão chamado Tiago. Os dois foram chamados, esses irmãos, para comporem aquele grupo seleto de 12 apóstolos. Esses 2 irmãos, João e Tiago, eram filhos de quem? De Zebedeu. Né? Esse Zebedeu era um empresário da pesca, ele não era um mero pescador. Ele tinha uma certa posição social, porque ele era muito bem sucedido na pesca. Né? E a esposa de Zebedeu, mãe de João e Tiago, vocês sabem quem era? Às vezes a gente não atenta mais aos detalhes, né? Mas era Salomé. Salomé. E essa irmã, com outras mulheres, seguiram, acompanharam o ministério de Jesus e davam suporte financeiro para o ministério de Jesus. Né? Salomé era muito envolvida. É muito interessante alguns detalhes nesse início, de introdução, que Salomé, muito possivelmente, era irmã de Maria, mãe de Jesus. Você sabia disso?
E por que podemos inferir, não somente pela história e tradição, mas pelo próprio Evangelho? Se vocês percorrerem Marcos e Mateus e João, na passagem que Jesus está na cruz, certo? Marcos, no capítulo 15, que trata dessa passagem, cita algumas mulheres. Entre elas, os três evangelistas são unânimes em dizer que Maria Madalena estava lá. Uma outra Maria, que se chama Maria, esposa de Clopas, ou a mãe de Tiago, não o Tiago, filho de Zebedeu, o Tiago maior, mas o Tiago menor. Tinha outro Tiago dentro dos apóstolos. Essa Maria era a mãe do Tiago, o menor, filho também de Alfeu. E ali então Marcos fala que estava Salomé também. E essas mulheres estavam mais distantes, acompanhavam de longe o nosso Senhor ali crucificado. Agora Mateus, quando vai falar dessas mulheres, cita Maria Madalena e cita a mulher de Zebedeu. Ok? Marcos falou Salomé, Mateus citou a mulher de Zebedeu, mas agora João. Vamos lá em João para ali fechar isso. No Evangelho então de João, capítulo 19. Nós vamos percorrer esse evangelho, irmãos, muito serenamente, sem pressa, tá bem? Podemos aqui conversar entre nós, neste modelo, isso é muito importante, temos comunhão na palavra. Irmão, isso eu não entendi, ou você acrescenta algo que você já viu e que pode enriquecer, certo? Vamos nos permitir isso aqui, porque um grande privilégio aqui, por um lado, é que somos um grupo menor. Isso se torna então possível. Não é? Então vamos lá, João 19, a partir do versículo 25. Percebam vocês o detalhe. E junto à cruz estavam a mãe de Jesus. É só aqui João que cita que Maria, a mãe de Jesus, estava presente. E continua. E a irmã dela. Quem era essa irmã dela? Se você continuar a leitura, vai dizer: e Maria, mulher de Clopas, que é a Maria, mãe de Tiago, o menor. E Maria Madalena, que sempre esteve presente. É interessante que tanto Mateus como Marcos diz que as mulheres estavam mais longe. Mas aqui nós vemos uma proximidade muito grande dessas mulheres em relação à cruz, porque houve um diálogo ali de Jesus com a sua mãe, Maria, né? E com o discípulo, que aqui então João cita que havia um discípulo que estava próximo, e somente ele estava próximo ali, naquele momento da cruz. Quem é esse discípulo? É João. É João. Então aqui, o que é que vocês inferem? Essa Maria, irmã, essa mulher que é irmã de Maria, quem seria? Muito possivelmente Salomé, ou a esposa de Zebedeu, mãe de Tiago e João. Tá bom? Bom, isso é um mero detalhe, mas eu acho que enriquece, uma vez que a gente está estudando o Evangelho. É interessante que João, que escreve esta carta, este Evangelho, ele se identifica não como eu, João, que estou escrevendo isto, mas ele se refere como a testemunha. Veja no finalzinho do Evangelho de João, no capítulo 21, o versículo 24. Olha o que ele diz. Este, vamos ler juntos?
É muito interessante isso, né? Ele está dizendo a respeito dele, como se fosse outra pessoa, né? Este é uma testemunha, né? É aquele que dá testemunho a respeito de todas essas coisas que ele acabou de escrever, né? E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Ele está dizendo o seguinte: o meu testemunho, irmãos, é verdadeiro. Eu andei com ele, eu estive com ele, eu fui muito próximo dele. E falando então agora de proximidade com Jesus. Irmãos, existe a possibilidade de ser mais próximo ou menos próximo do Senhor. Isso também é válido para nós. Qual é o grau da nossa proximidade com o Senhor? E eu pergunto aos irmãos, a proximidade com o Senhor está na proporção do quê? Quando é que nós estamos, então, num caminho de sermos mais próximos do nosso Senhor? É na medida que nós o buscamos. É na medida que nós o desejamos. É na medida que, então, boa parte do nosso tempo e agenda é dedicada a Ele, a estar com Ele e o desejo de conhecê-lo mais profundamente. Ora, Jesus chamou 12 homens para estarem com Ele. Mas 3 desses homens estiveram mais próximos do Senhor. Quem são esses homens, queridos? Pedro, Tiago e João. Somente esses 3 homens estiveram presentes em 3 eventos especiais. Na ressurreição da filha de Jairo, Marcos 5. Somente Jesus permitiu que entrassem para estar com ele no momento em que a ressurreição da filha de Jairo ia ocorrer. Ele chamou apenas os 3, Pedro, Tiago, João, venham aqui, venham ver isto. E eles presenciaram a ressurreição da filha de Jairo. Um outro grande momento, o momento da transfiguração. Que momento especial que pela primeira vez algo que estava muito escondido e velado, aquele ser maravilhoso, o Filho de Deus encarnado, ali um homem de carne e ossos, naquele momento da transfiguração, algo da sua glória divina é estampada de uma maneira admirável. Quem estava presente? Pedro, Tiago e João. E no momento da sua maior angústia no Getsemane, quando Jesus vai se retirar para orar, ele não vai sozinho, ele diz: Pedro, Tiago, João, me acompanhem. Esses 3 estiveram mais próximos do Senhor naquele momento de agonia. Mas todos já sabemos que João foi o discípulo mais íntimo do Senhor. Foi aquele que esteve mais próximo do Senhor em todos os momentos. E eu digo até, irmãos, que Jesus tinha nele alguém mais próximo mesmo. Porque até a palavra de Deus fala que ele era o discípulo o quê? Que Jesus amava. Veja lá na ceia, em João mesmo 13, no cenáculo ali, quando ele está reunido com os seus apóstolos, seus mais íntimos, lá em João 13, irmãos, quando o traidor vai ser indicado ali na ceia, no versículo 23, a palavra de Deus diz lá, João 13, 23, ora, ali estava aconchegado a Jesus, um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. Irmãos, isso quer dizer que ele não amava os outros? Irmãos, claro que Jesus amava os outros. Vamos mais além, Deus amou o mundo. O amor de Deus é algo do seu ser.
Deus é amor, o próprio João o classificou assim e o definiu assim: Deus é amor. Mas João experimentou muito, especialmente, do amor do Senhor e de um amor transformador. Não se esqueçam vocês que João, esse dócil discípulo, você vê o versículo 25 aqui também, e diz: então, aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Ele se aconchegava ao peito do Senhor. É interessante esse relato. E nós vemos quão doce depois foram todos os escritos de João. As primeiras, segunda e terceira cartas de João têm a mesma ênfase no amor. Né? Quando ele escreve a primeira carta, filhinhos, amai-vos uns aos outros. Né? Porque o amor é de Deus. Deus é amor. Né? Ele tinha essa linguagem. Mas esse homem, ele foi chamado juntamente com o seu irmão de filhos do trovão. Filhos do trovão. Lá em Marcos 3:17, o pai dele era de pavio curto, o Zebedeu. Era colérico. E os irmãos não ficaram para trás. Eles também eram assim. E nós temos prova disso. Lá em Lucas 9:51, quando a passagem em que a palavra de Deus diz ali, que Jesus agora, sabendo que estava prestes a ser assunto aos céus, ou seja, que ele ia caminhar para a cruz, ele tomou a decisão de ir para Jerusalém. E o que acontece é que os discípulos, alguns iam à frente, preparando o caminho e chegando em lugares, em algumas aldeias, até buscando uma pousada para eles. E então, esses discípulos foram e chegaram na região de Samaria. Vocês conhecem a passagem, né? E eles não deram para eles lugar de pouso, porque perceberam que eram judeus que estavam indo para Jerusalém. Aqui não tem lugar para vocês. Então, a palavra de Deus diz ali que Tiago e João ficaram nervosos, bravos, irados. Falou: Senhor, quer que mandemos, olha, o verbo é esse, quer que mandemos que venha fogo do alto e consuma. Olha só a raiva desse povo, que ódio. Eles eram coléricos. E Jesus disse assim: vocês não estão entendendo nada. Eu não vim para destruir almas, eu vim para salvá-las. Então eu penso aqui comigo como a proximidade de João ao longo do breve ministério de Jesus, 3 anos e meio, como essa convivência mais próxima foi abrandando o coração de João de uma maneira muito profunda, a ponto dele se tornar o apóstolo do amor. É muito impressionante isso, irmãos. Ele é referido como discípulo amado. João, abra lá em João 18. Foi o único apóstolo que acompanhou o julgamento de Jesus. No momento que estava lá diante de Caifás, na casa, Caifás, o sumo sacerdote. Foi o único. João 18. Sabe por quê? Porque a família de João, como eu disse, era uma família que tinha um nível mais alto. E eles eram conhecidos e tinham familiaridade com o sumo sacerdote, a família do sumo sacerdote. Não eram desconhecidos deles. Então foi-lhe permitido a João entrar até o lugar onde Jesus estava literalmente sendo ali interrogado e julgado pelo sacerdócio daquela época. Aí diz, João, de capítulo 18, versículos 15 e 16, não é isso? Olha aqui. Simão Pedro e o outro discípulo, ele nunca fala, e eu, João, o outro discípulo é ele. Seguiam a Jesus, sendo este discípulo, João, conhecido
do sumo sacerdote, entrou para o pátio deste com Jesus. Pedro, porém, ficou do lado de fora. Pedro não entrou. Pedro ficou lá fora. E quando, todos sabem a história, lá fora, quando ele foi interrogado pelas criadas, ali como que deflagrado, falou, você não é um dos seguidores de Jesus? E toda aquela situação em que Pedro se acovarda e nega o Senhor Jesus, todos conhecemos essa história. João estava mais próximo do Senhor, estava lá dentro do pátio, onde Jesus estava sendo julgado. A palavra de Deus diz que João cuidou de Maria, a mãe de Jesus. Não sei se vocês observaram, acabamos de ler, lá em João 19, quando Jesus estava na cruz, Jesus conversa com Maria, sua mãe, e diz, mulher, eis aí o teu filho. Mulher, eis aí o teu filho. E aqui eu chamo a atenção mais uma vez, essa expressão mulher, não é uma expressão desrespeitosa, irmãos. Assim como Jesus usou essa mesma expressão, nós vamos estudar isso, lá na transformação do vinho, né, da água em vinho. E quando Maria estava tão preocupada, ele diz, mulher, que tenho eu contigo? Parece que essa expressão mulher, ele está sendo um tanto assim rude, mas não é. É um tratamento muito respeitoso na época, segundo os especialistas dizem isso. Né? Então ele diz, mulher, eis aí o teu filho. Possivelmente já José, esposo de Maria, já havia falecido. E disse para ele, você, meu discípulo, João, eis aí a tua mãe. Ou seja, cuida dela. E de fato, é notório, é sabido que João passou a cuidar de Maria. A partir dali. E por onde João foi, Maria o acompanhou. Ela era já mais idosa. João vai fazer sua residência última em Éfeso, já distante de Jerusalém. E certamente Maria o acompanhou. Ele cuidava, ele submeteu e guardou a palavra do Senhor, seu Salvador, e foi fiel em cuidar de Maria, a sua mãe. É interessante que João, ele foi banido e foi exilado na ilha de Patmos, todos também sabemos disso. Quem era o imperador na época? Domiciano. Um imperador terrível, que se auto-intitulava como divino e assim exigia que fosse adorado. João foi para a ilha de Patmos e ali teve a revelação do Apocalipse. O Senhor estava ali trazendo uma experiência extraordinária para João, tão necessária para a igreja. Depois ele foi absolvido, Ele foi absolvido por um outro imperador chamado Nerva, que deu a ele então a condição de voltar para Éfeso. E ele já vai morrer em Éfeso muito velhinho, sob um outro imperador chamado Trajano. Já entrando aí já no século II, também um imperador que foi muito rude para com os cristãos. Então, esse é um detalhe histórico também interessante. Foi exilado sob o imperador Domiciano, foi absolvido ou trazido de volta. Como é que chama esse nome? Quando anistia, Foi anistiado por Nerva e morreu já sob o domínio do imperador Trajano. Ok, irmãos? Ainda um pouquinho de história, tá? É a introdução que nós estamos fazendo aqui. Ele foi citado, João, agora, no século IV, por um dos grandes pais da igreja, chamado Jerônimo. Jerônimo, ele se destaca por uma coisa, acho que somente por isso, não é uma coisa pequena. Jerônimo escreveu o quê, irmãos? Uma grande obra. Qual é o nome? A Vulgata. O que é a Vulgata? É simplesmente a tradução da Bíblia dos originais para o latim.
para a igreja, para o idioma latino. Jerônimo conviveu com Agostinho de Hipona e tiveram alguns entravos. E um deles era esse, que Agostinho falava assim, esse negócio de traduzir a Bíblia para o latim não está com nada. E esse Jerônimo vai citar o seguinte, eu vou ler para vocês da sua obra. Ele falando sobre João, Jerônimo, século IV, está registrado, que João, permanecendo em Éfeso, até uma idade avançada, podendo ser, olha o detalhe, era tão velhinho, podendo ser transportado para a reunião da igreja, apenas nos braços dos seus discípulos, e incapaz de pronunciar muitas palavras. Estava velhinho, beirava 100 anos. Diz assim, João costumava dizer, não muito mais do que, filhinhos, amai-vos uns aos outros. Por fim, os discípulos que ali estavam, cansados de ouvir sempre as mesmas palavras, ele ficou, como é que chama? Prolixo, né? Repetitivo, né? Ele só falava isso, filhinhos, amai-vos uns aos outros. Aí eles perguntaram, mestre, por que sempre dizes isto? É o mandamento do Senhor. Foi sua digna resposta. É o mandamento do Senhor. E se apenas isto for feito, será o suficiente. Muito interessante esse registro de Jerônimo a respeito de João, porque o situa em Éfeso já bem velhinho e guardando no seu coração o que é mais vital para uma vida cristã autêntica, é o amor. Porque o próprio Senhor Jesus resumiu e disse, o resumo de tudo é, o resumo da lei, o que todos devem observar, e se observarem isto, tudo mais vai decorrer disto, é o amor. É amar o Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração. João guardou essas palavras. E amar o próximo, como a ti mesmo. João guardou essas palavras até o último dia da sua vida. É maravilhoso isso, irmãos. Ainda à guisa de introdução. Um outro pai da igreja, e esse eu dei um destaque, porque ele foi já muito mais próximo do apóstolo João, chama-se Irineu. Irineu, depois ele foi um bispo na França, Irineu de Lyon, foi um bispo lá na França, naquele começo de história da igreja, que tinha os bispos, né? Foi a principal testemunha, nascido na Ásia Menor, e no ano 177, ou seja, no segundo século, né? Por que eu digo que ele foi próximo? Porque ele foi contemporâneo e amigo de Policarpo. Policarpo foi um daqueles discípulos que andou com João. Já no final da vida de João, Policarpo conviveu com João, e Policarpo de Esmirna foi martirizado. Todos sabemos, foi um dos primeiros mártires da igreja, não é? Então, o Irineu diz claramente, e registrou o seguinte em sua principal obra. Vocês querem guardar uma obra de Irineu? É só esta. Contra as heresias. Ele foi o grande apologista contra o gnosticismo, a principal heresia que confundiu muito a vida da igreja no seu início, misturando o puro evangelho com ideias filosóficas gregas e gnósticas que misturavam a sã doutrina do evangelho, do ensino dos apóstolos. Irineu foi um grande defensor nesse sentido e escreveu essa obra, Contra as Heresias. E ele pontuou o seguinte sobre João. João, o discípulo do Senhor, que se recostou em seu peito
publicou o Evangelho que estamos estudando, enquanto residia em Éfeso, na Ásia. Ok, irmãos? Esse Evangelho de João foi o mais antigo dos evangelhos, porque João foi o mais antigo. Foi escrito por volta do ano 85, 90. Imaginem vocês, bem já próximo do final do primeiro século, entrando no segundo século. Um pouquinho mais adiante, irmãos. Mateus escreveu seu evangelho e buscava que tipo de público? Principalmente para os judeus. É o evangelho do reino. É o evangelho que apresenta o Messias. É o evangelho em que os judeus se identificavam mais com a linguagem de Mateus, né? Então, para os judeus. Marcos escreveu principalmente para quem? Para os romanos. Principalmente para os mais humildes, escravos em Roma. Tanto é que o evangelho de Marcos tem uma ênfase muito grande no servo. Mostra Jesus como servo, aquele que veio para servir. Mateus já mostra Jesus como um rei. Evangelho do reino. Agora, o evangelho de João, Lucas foi para os gregos. Ok? Evangelho para os gregos mais, porque ele era grego. Mas João não tem um público específico. O evangelho de João é universal. O evangelho de João é para todos. E o evangelho de João vai descortinar algo que os outros evangelhos deram alguma pista de quem seria esse misterioso ser. Esse Jesus de Nazaré, visto mais como uma figura humana nos evangelhos sinóticos, que são os evangelhos que se encarregam mais das narrativas da história de Jesus, Mateus, Marcos e Lucas, se preocupam mais com narrativas de Jesus. João já não. João não se preocupa com a história de Jesus, a vida de Jesus, não. Ele se preocupa mais com os discursos de Jesus. E em mostrar que aquele Jesus é verdadeiro Deus. Por isso, irmãos, se nós tivéssemos que fazer uma separação qual o livro mais prioritário da Bíblia, é difícil falar isso, né? Porque a Bíblia é a palavra de Deus. Mas se fôssemos selecionando e fôssemos apertando, o livro mais importante de todas as Escrituras é o Evangelho de João. Aqui, quando estamos estudando o Evangelho de João, irmãos, nós temos que tirar as sandálias dos nossos pés. Nós estamos adentrando um lugar sagrado. Nós estamos agora lidando e compreendendo agora quem é este. Jesus de Nazaré. Meus irmãos, qual que é o propósito do Evangelho de João? Você quer o versículo-chave? Vamos lá. João capítulo 20, versículos 30 e 31. Deixa eu pegar aqui, irmãos. Perdão, irmãos, 21. Aqui eu perdi esse versículo. Ah, sim, é isso mesmo. 20, 30, 31. Vamos lá. Vamos ler juntos. Na verdade,
fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para quê? Então aqui, irmãos, para quê? Está dizendo o quê? Propósito. Qual o objetivo de ter sido escrito esse evangelho? Para quê? Creiais. Pode ler, irmãos. Que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Que maravilhosa síntese. Aqui está tudo contido. O propósito desse evangelho, irmãos, primeiro, é para que creiamos. Porque crer é o verbo-chave, é o verbo preferido de João. Crer. Que creiais em quem? Que Jesus é o Cristo. Mais do que isso, ele é o Filho de Deus. E mais do que isso, e para que crendo, tenhais vida em seu nome. Irmãos, não há vida fora do Senhor, porque Ele é a própria vida. João se encarrega de deixar isso muito claro, e nós vamos ver isso em outras passagens. Ele é a vida. Quando cremos nele, a vida do Senhor passa a ser a nossa vida. E aqui se marca um grande divisor na história minha, na sua história de vida. Antes de conhecê-lo, e no momento em que você passou a conhecê-lo, e então nós compreendemos o que significa vida. O que é de fato estar vivendo. O que é de fato estar vivo. Porque só é possível estar vivo dentro da realidade do Senhor. É quando estamos nele. Ele está em nós como nossa vida. Isso é maravilhoso demais. Sabe quantas vezes aparece a palavra crer no Evangelho? Essa palavra-chave no grego é pisteuo. Pisteuo. Irmãos, 98 vezes. Não é impressionante? Portanto, esse versículo do capítulo 20, versículo 31, para que creiais, é de fato a grande ênfase do nosso Senhor. Irmãos, é no Evangelho de João em que então é revelado quem ele é. Portanto, é o único evangelho onde usa-se a expressão eu sou. Esse eu sou, voltando ao Antigo Testamento, aonde vocês conseguem registrar o eu sou? Lá onde? É quando Moisés está sendo capacitado, chamado, enviado por Deus, ele se sente muito incapaz. E o que é que Deus ali se revela e se mostra para ele e fala o que para ele? Fala lá para o faraó que o eu sou te mandou. Eu sou o que sou. E essa realidade revelada no Antigo Testamento agora é transportada, é trazida para o Filho de Deus na linguagem de João. Porque só João vai trazer essas palavras de Jesus em que ele se revela como sendo o eu sou. Querem ver? Eu apenas vou citar porque, irmãos, a gente não tem tempo. Qual que é o número preferido de João? O número preferido de João? Pode chutar? 7? 7? 7? Não é 3? Sete. Se você olhar o Apocalipse, 7 Espíritos de Deus, os 7 selos, as 7 taças, as 7 trombetas, as 7 vozes, as 7 bem-aventuranças.
as 7 igrejas, as 7 expressões de adoração, isso está tudo lá em João 7, 7, 7. Aqui em João, o eu sou vai ser revelado em 7 momentos. Interessante isso. 7 momentos, irmãos. Eu sou o pão da vida. João, capítulo 6, versículos 35 e 48. Segundo, eu sou a luz do mundo. João 8, 12. Terceiro, eu sou a porta das ovelhas. João 10, versículos 7 e 9. O 4, eu sou o bom pastor. Capítulo 10, do versículo 11. O 5, eu sou a ressurreição e a vida. João 11, 25. O 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14, 6. E o 7, eu sou. Eu sou a videira verdadeira. Não é magnífico? É magnífico. Eu fico louco com isso aqui. Eu, quando comecei a estudar mais profundamente o Evangelho de João, eu falei assim, eu vou ficar louco. É muita beleza, é muita glória. É maravilhoso demais. Meu Deus. Algumas peculiaridades para a gente já estar encerrando. É só a introdução hoje, hein, irmãos? Muito interessante que vocês tragam um caderninho que nem a Nara. A Nara é viciada nisso. Ela... Porque em forma de estudo, aí você pode marcar alguma coisinha, puxa, né? E enriquece, depois você pode revisar em sua casa. Algumas peculiaridades que só vistas no Evangelho de João. João não se debruça na vida e ministério de Jesus, não. João não registra parábolas, que a gente vê nos evangelhos sinóticos. João enfatiza mais os discursos que a narrativa histórica desenvolvida nos evangelhos sinóticos. João não narra nenhuma expulsão de demônios e nem cura de leprosos. É interessante isso. Isso só aparece nos evangelhos sinóticos. João não traz a lista dos 12 apóstolos, nem a instituição da ceia, como a gente vê nos evangelhos sinóticos. Não menciona o nascimento de Jesus, seu batismo, a transfiguração, a tentação, a agonia no Getsêmane e sua atenção. Não. Agora, é exclusivo de João, exclusivo. O Cristo eterno. João capítulo 1, versículos de 1 a 18. Irmãos, os primeiros 14 versículos de João é algo incrível. E eu quase me desesperei de tanta emoção, alegria e perturbação e surpresa. E sei lá, não tenho adjetivos para dizer como esse evangelho de João começa, irmãos. É um prólogo, é um prefácio, esses primeiros 14 versículos, que diz: no princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Versículo 2, o 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, olha que coisa, nada do que foi feito se fez. Percebam agora o 4. A vida estava nele. E a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas. E as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz,
a saber, a verdadeira luz que vindo ao mundo ilumina todo o homem. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade dos homens, mas de Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vemos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Aleluia. Que 14 versículos, que introdução, que apresentação majestosa. Irmãos, se você, irmã, se vocês se debruçarem sobre esses 14 versículos e orarem em cima desses versículos, o Senhor vai se apresentar a cada um de vocês na sua devoção e intimidade de uma maneira inimaginável. Nós vamos ver isso com detalhes na próxima ocasião. É exclusivo de João, portanto, que Cristo, ele é o eterno, o Verbo. É exclusivo de João o milagre da festa de casamento em Caná da Galileia. É exclusivo de João a conversa com Nicodemos. É exclusivo de João a conversa com a mulher samaritana. E nós vamos ver tudo isso. É exclusivo de João a cura do paralítico no tanque de Betesda, que Jesus curou num dia de sábado, era proibido. Aquele coitado nunca chegava na fonte, não dava tempo. Quando agitavam-se as águas, né? Vinha um anjo que agitava as águas. Quem chegava primeiro para curar. E Jesus falou, esquece essa fonte. Você quer ser curado? Levanta e anda. É exclusivo de João a cura do paralítico do tanque de Betesda. O discurso sobre o pão da vida é exclusivo. O declarar-se água da vida é exclusivo. Apresentar-se como o bom pastor é exclusivo. A ressurreição de Lázaro é exclusivo. O lava-pés é exclusivo. O discurso do cenáculo é exclusivo. A oração sacerdotal em João 17 é exclusivo. A pesca maravilhosa, milagrosa, depois da ressurreição, lá em João 21, é exclusivo. Aquela pesca, eles já estavam, vamos pescar, porque o Senhor morreu, vamos pescar. Pescaram a noite inteira e não pescaram nada. Aí uma figura na praia, está lá, não pescaram nada. Quem sabe, joga a rede do lado de lá. Foi aquela pesca impressionante. Um discípulo, o primeiro discípulo que reconheceu o Senhor, quem foi? Foi Pedro? Foi João. João falou assim, é o Senhor. Só João registra isso. É o Senhor. E Pedro falou assim, então, se é o Senhor, aí Pedro pula na água, né? E vai. Desesperado. Mas foi João que o reconheceu. É exclusivo. A restauração e a recondução de Pedro ao ministério é só narrado em João. Quando então Jesus conversa com Pedro, Pedro, tu me amas? Né? Aquela conversa de restauração, apacenta, por 3 vezes, aí ele vai se lembrar, todo aquele processo de Pedro ser restaurado, se sentir perdoado, não é? Está em João, lá no finalzinho. E a gente encerra dizendo o seguinte, irmãos, quase terminando, espero não ter os cansado em introdução, mas com respeito a João, para terminar, 2 coisas que eu quero dizer. A primeira, abre lá no Evangelho, capítulo 21, no finalzinho de João.
Quando justamente Pedro está sendo restaurado pelo Senhor, no versículo 18, Jesus vai falar para Pedro: Pedro, muito bem, apacenta as minhas ovelhas, você me ama. Aí o versículo 18, 21, 18. Em verdade te digo que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Cabe aqui um registro, irmãos. Todos os apóstolos foram martirizados. Todos, à exceção de João. João morreu de velhinho. Foi o único que o Senhor preservou. E olha aqui o texto, que sinaliza algo disso. E então Pedro, voltando-se, viu que também eu ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, João. Era eu. Como diz João? Era eu, viu, irmãos? João. O qual na ceia reclinara sobre o peito de Jesus e perguntara: Senhor, quem é o traidor? Vendo-o, pois, Pedro perguntou a Jesus: e quanto a esse? Olha só o Pedro. Pô, o Senhor já falou que eu vou morrer por causa do Senhor. Mas e ele? Irmãos, ninguém quer ir para a cruz sozinho, né? Ai, Senhor. E quanto a esse? Aí Jesus falou para ele assim: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa? Quanto a ti, segue-me. Olha o versículo seguinte: então se tornou corrente entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não dissera que tal discípulo não morreria, mas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, quem te importa? A partir daí, irmãos, correu a tradição e os comentários de que João era imortal. Esse não vai morrer. Aí eles começaram a ver que todo mundo morreu. E o João velhinho, aguentando. Eu falei: ele não morre mesmo. Quando ele foi exilado para ir de Pátmos, eu falei: agora vai. Que ninguém sobrevive ali. Regime forçado de trabalhos, já de mais idade, não sobrevive. Privação de comida, tudo é cárcere. Lá ele vai morrer. No fim, o João, já só os cacos praticamente, voltando para Éfeso vivo. Ele não morre mesmo. Mas ele morreu. Bem velhinho. E por fim, então, só João vai fazer referência especial à pessoa e à obra do Espírito Santo de uma maneira muito especial. Ele vai falar lá em João 7:37. Vamos ver só esses versículos, irmãos? Final mesmo. É João 7, irmãos. 37, naquele dia da festa, né? No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito, que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Olha a menção do Espírito Santo por João. No capítulo 14, ele vai falar do Consolador, né? A partir do versículo 16. Esse capítulo vai tratar do Consolador. Versículo 16, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco o Espírito da verdade. E também lá no capítulo 16 de João, os primeiros 15 versículos,
Ele vai falar da missão do Consolador, capítulo 16, né? Vai traçar todo o que o Consolador, o Espírito, irá fazer. Versículo 13, né? Do capítulo 16. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Né? E ainda no final aqui do capítulo 20, quando Jesus aparece aos discípulos ressurreto, o que é que Jesus faz? O sopro do Senhor é o quê? Recebei o Espírito Santo. Aqui ocorreu, irmãos, o primeiro genuíno novo nascimento, nascer do Espírito, ser regenerado. Os primeiros a provarem da regeneração pelo habitar interior do Espírito. Foi aqui nesse momento em que Jesus aparece aos seus discípulos ressurreto. Recebam o Espírito. Mas isso é assunto para uma outra ocasião. Amém? Vamos orar. Obrigado, Pai, por essa manhã. Obrigado pela oportunidade de estarmos meditando, estudando a Tua Palavra. Queremos ser, Senhor, não meros estudantes sem interesse ou sem profundidade. Dá-nos a graça de mergulharmos mais profundamente na Tua preciosa palavra, especialmente neste Evangelho. Preserva-nos em Ti para isso, para esse caminho. Que o Senhor seja mais revelado a nós, porque isso fará uma grande diferença nas nossas vidas, pois quanto mais Te vermos como quem o Senhor é, mais transformados seremos à semelhança do Senhor e mais Te amaremos. Por isso, Senhor, fortalece cada irmão, cada irmã aqui para perseverarem nesse estudo. Fale aos nossos corações. Pertencemos a Ti, somos Teus. Te agradecemos por este privilégio tão especial, único. Estamos aqui nesta paz, guardados em Ti, podendo livremente meditar a Tua santa, maravilhosa e poderosa, santificadora palavra. Muito obrigado, Pai, pela oportunidade. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos.